Olá, dimensionistas, tudo bem? Eu sou Alex Yamazaki e estamos aqui mais uma vez para falar sobre o basquete nas Olimpíadas de Tóquio de 2020 e 2021. Tivemos os dois jogos das semifinais do masculino, dois grandes jogos magníficos, diferentes entre si, da maneira que eles se desenvolveram, da maneira que acabaram. O jogo entre Eslovênia e França teve um final espetacular que a gente vai trazer aqui, vai falar sobre. E, para começar, o primeiro jogo da noite foi entre Estados Unidos e Austrália. Estados Unidos 97 contra a Austrália 78. Foi uma partida que eu comentei com o Vitor Marinho, que faz parte aqui do Dimensão Esportiva, que eu achava que ia ser muito equilibrado e que a gente tinha que ver até onde os australianos iam aguentar. Porque eles têm um time titular muito bom, excelente, só que as peças de reposição, as peças para rodar o elenco, talvez não sejam tão boas quanto os atletas titulares, como é diferente dos Estados Unidos. Os Estados Unidos não importa muito quem você tire e quem você coloque. Claro, tem os atletas que são fora de qualquer medida, como por exemplo o Kevin Durant. Mas, no geral, você tira um atleta e coloca outro do banco de reservas, você mantém o nível do seu time dentro dos Estados Unidos. Agora, a Austrália teve dois bons primeiros quartos. O primeiro tempo da Austrália foi espetacular. Eles chegaram a abrir 15 pontos de vantagem sobre os Estados Unidos no segundo quarto. Então, eles tinham um time que estava ali brigando. Só que na volta para o segundo tempo, na volta para o terceiro quarto, esse gás deu uma diminuída e os Estados Unidos conseguiram dominar o terceiro quarto, fizeram 32-10 nesse terceiro quarto e puxaram para a vitória a partir dali. Abriram uma ótima vantagem e dali em diante só precisaram administrar para conseguir a vitória. Os Estados Unidos tiveram, no geral, uma melhor atuação na defesa. Eles pegaram 44 rebotes, sendo 14 deles ofensivos, enquanto a Austrália pegou 29 rebotes, sendo 9 ofensivos. Uma quantidade no total aí de 15 pontos de diferença entre os rebotes dos Estados Unidos e da Austrália. Uma boa quantidade de rebotes, que também teve a quantidade de tocos. Os Estados Unidos deram 6 tocos nos australianos, enquanto os australianos não conseguiram bloquear nenhum dos arremessos dos Estados Unidos. Esse detalhe na quantidade, na estatística, na parte defensiva, também fez a diferença nessa partida. E além disso, aí mudando um pouco a chave para a parte ofensiva, os Estados Unidos conseguiram 38 pontos no garrafão, enquanto os australianos fizeram somente 24 pontos no garrafão dos Estados Unidos. Claro, tomando esses tocos aí também, teve toda essa atuação, a parte da restrição defensiva que limitou o ataque dos australianos a chutar mais de fora pelo menos do garrafão, com apenas 24 pontos nessa área da quadra. E para falar um pouco sobre essa parte de pontos no garrafão, pontos de 2, dá para ver que o aproveitamento dos australianos não foi muito legal nessa parte dentro já da linha dos 3. Foram apenas 14 arremessos de 35 tentados que eles converteram, uma porcentagem de 40%. E enquanto isso, os Estados Unidos, eles converteram 29 de seus 46 arremessos, que deu 63% de porcentagem, muito acima do que os australianos conseguiram. Da linha dos 3, os australianos chutaram 26 vezes e converteram 11 bolas, uma porcentagem de 42,3%. Enquanto isso, os estadunidenses chutaram 28 vezes e converteram só 9 bolas, uma porcentagem de 32,1%, mas que acabou compensada pelas bolas de 2, como eu falei aqui. Então os Estados Unidos levaram sim muita vantagem nessas bolas de 2 pontos, porque o seu aproveitamento de 3 não foi espetacular para ser o ponto-chave do jogo. O Kevin Durant teve 23 pontos, pegou 9 rebotes, ainda roubou 2 bolas e deu um toco. O Devin Booker também contribuiu muito para esse ataque dos Estados Unidos com 20 pontos e ele também teve uma roubada de bola e um toco. Ou seja, o time inteiro dos Estados Unidos foi muito consistente na parte ofensiva e na parte defensiva. Eles conseguiram limitar, principalmente no segundo tempo, o ataque da Austrália e conseguiram ao mesmo tempo deslanchar e pontuar bem, principalmente também nesse segundo tempo. Então temos o primeiro finalista, que é os Estados Unidos. E da outra partida saiu o segundo finalista do confronto entre França e Eslovênia.
E olha, antes de falar para vocês o resultado, eu vou falar sobre um pouco do que foi esse jogo. Foi um jogo muito parelho, em que no terceiro quarto a França conseguiu abrir vantagem, mas que no último período a Eslovênia buscou essa vantagem, empatou o jogo por algumas vezes, e o último desses empates foi em 85-85, já faltando coisa de 3 minutos para acabar a partida. A partir dali, a França atacou um pouco, conseguiu 4 lances livres, converteu 2 deles, perdeu os outros 2, chegou a 87 e conseguiu com o Decolô uma cesta de 3 que levou a equipe a esses 90 pontos finais. A Eslovênia tinha reagido com uma cesta também vindo de lance livre, 1 ponto de lance livre, e conseguiu uma cesta de 3 pontos com o Prepelic. O Prepelic, aliás, quando o placar já estava 90-89, ele teve o último chute nas mãos. E agora apresento para vocês o que aconteceu com o chute do Prepelic, com a bandeja tentada do Prepelic. É isso, o Nicolas Batum aplicou nele um grande toco, pregou ele na tabela, deu os números finais no estouro do cronômetro a partida 90-89 para a França, que é a segunda finalista aí das Olimpíadas. Vão disputar, né, quem vai ficar com a medalha de ouro e quem vai ficar com a prata. E enquanto isso, a Eslovênia disputa com a Austrália a medalha de bronze, quem vai ficar com a terceira colocação do campeonato. Olha, eu falei que a Eslovênia perdeu um dos lances livres que tentou quando estava ali em 85, 86 pontos, e os lances livres foram um diferencial para esse jogo. A Eslovênia perdeu muitos dos seus lances livres. Eles tentaram 20 vezes e acertaram apenas 11 dos arremessos livres, uma porcentagem de 55%. Enquanto isso, os franceses, eles tentaram 19 vezes apenas, não apenas, né? Tentaram 19 vezes e converteram 16 desses arremessos, uma porcentagem acima de 84%. Então, se a Eslovênia tivesse convertido, por exemplo, esse arremesso a mais dos lances livres, tinha empatado a partida, tinha levado à prorrogação. Foi um fator determinante para essa partida. Assim como a defesa da França, né? 2 atuações monstruosas na defesa, que foram de Nicolas Batum e de Rudy Gobert. O Rudy Gobert, ele deu 4 tocos e roubou uma bola, assim como o Nicolas Batum. Os dois deram os 8 tocos que a França deu no total. 4 de um lado, 4 do outro. Excepcional a atuação defensiva dos dois, carregando aí a França até a final. Não só eles, né? Porque eles acabaram não pontuando tão bem como a gente viu aqui nessas estatísticas, mas o Decolô voltou a jogar muito bem. Ele fez 25 pontos nessa partida, teve também boas estatísticas em rebotes, em assistências. E também, além do Decolô, outra atuação que vem sendo constantemente boa foi do Fournier. Ele fez 24 pontos, também foi bem em rebotes, assistências e mostrou como é fundamental para essa equipe francesa, para essa ofensividade francesa que chegou à sua final olímpica contra os Estados Unidos. E temos uma expectativa muito boa para essa partida, porque é onde aconteceu a primeira derrota nos Jogos dos Estados Unidos na competição, né? A primeira e única, no caso, por enquanto, nessa edição dos Jogos Olímpicos, é a única derrota dos Estados Unidos. A França dominou muito bem aquela partida, teve uma atuação defensiva que restringiu os principais jogadores dos Estados Unidos, e vamos ver se eles conseguem repetir atuação boa tanto ofensiva quanto defensivamente. Como a gente tinha previsto, o ponto principal da França nessa partida não foi o garrafão. O Rudy Gobert e mesmo o Nicolas Batum, eles tinham ido bem na partida das quartas de final, tinham feito uma quantidade excelente de pontos. O Rudy Gobert tinha feito 22 pontos, até se não me engano, e nessa partida destoou, voltou ao que vinha sendo antes. O perímetro mais atuante, o armador, o ala armador, o ala. Eles foram os fatores mais determinantes para essa partida na parte ofensiva. O que a gente acredita também que será a tônica da partida contra os Estados Unidos. Decolô, Fournier assumindo as responsabilidades, tentando buscar saídas, buscar espaços para os arremessos de 3, para os arremessos mais longos de 2 também, para tentar destronar esse domínio dos Estados Unidos nos Jogos Olímpicos. Já pelo lado dos Estados Unidos, a tônica é a mesma. Manter o coletivo bem atuante, o rodízio pontuando bem, seus atletas conseguindo se manter no jogo
principalmente quando não estão fazendo uma boa partida, para conseguir, em um momento, como aconteceu agora contra a Austrália, destoar um terceiro quarto em que massacraram, pontuaram muito, conseguiram segurar muito bem na defesa, dar os seus tocos e conseguir administrar essa vantagem a partir dali, a partir de um lapso em que pontua muito bem. Então, com isso, a final acontece na sexta-feira, amanhã, às 11h30 da noite, entre Estados Unidos e França. E a disputa do terceiro lugar acontece no sábado, às 8 da manhã, entre Eslovênia e Austrália. Teremos aí também, novamente, duelos da NBA. Teremos Luka Doncic contra Joe Ingles, contra Patty Mills. Vamos ver como vai ser essa partida. Nessa partida contra a França, o Zoran Dragic não funcionou. Ele jogou apenas 11 minutos, fez uma cesta só, não jogou bem, não tentou muitas bolas de três, como tinha sido no jogo das quartas de final. O Luka Doncic assumiu a responsabilidade, teve o seu triplo-duplo, como a gente está vendo aqui as estatísticas dele, mas não foi o suficiente para chegar. O Prepelic teve as oportunidades, teve a última bola do jogo nas mãos e não conseguiu matar. E isso foi determinante. Então a gente olha e fala, entre Eslovênia e Austrália, a Eslovênia tem um elenco mais completo, um elenco que tem mais potencial ofensivo, principalmente. Mas a Austrália, se conseguir manter o ritmo, o que não aconteceu nessa partida contra os Estados Unidos, pode dar muito trabalho, pode sim sair com a vitória. Então essa é a nossa expectativa para a disputa do terceiro lugar. E vale falar sobre as partidas de hoje. Hoje temos as semifinais do basquete feminino. Semifinais que acontecem na madrugada de hoje para amanhã. O primeiro jogo, às 1h40 da manhã, é entre Estados Unidos e Sérvia. E a segunda partida, já às 8 da manhã, entre Japão e França. Bom, a gente falou um pouco sobre o basquete feminino, falamos bastante sobre o basquete feminino no último vídeo, que você pode conferir aqui no cardzinho. E essas são as nossas expectativas também para essas partidas da semifinal do feminino. Os Estados Unidos chegando muito forte, a Breanna Stewart mostrando que o basquete dela está sempre presente e é só os Estados Unidos precisarem dela que ela vai estar atuando bem, vai estar pontuando bem. A A'ja Wilson abrindo mão do seu protagonismo que veio acontecendo até as quartas de final, para deixar as bolas mais para pivô, mais para ala pivô, para jogar mais dentro do garrafão, dentro da linha de três. Vamos ver se agora, nessa partida das semifinais contra as Sérvias, que também são um time muito forte, a A'ja Wilson vai conseguir seus arremessos, vai conseguir ter mais espaço para jogar. Por outro lado, como a gente já comentou, né, a Breanna Stewart foi muito bem e a Brittney Griner também foi muito bem na última partida, fazendo os seus pontos dentro do garrafão. E agora vamos ver como vai ser essa partida contra as Sérvias, que surpreenderam as chinesas, né? E no jogo das 8 da manhã, entre Japão e França, temos uma França que é muito consistente contra um Japão que vem surpreendendo. O Japão que tem a Saki Hayashi, como comentamos nos últimos vídeos do basquete feminino, muito bem, fez o game winner das quartas de final, mas ela não assumiu o protagonismo, ela deixou o protagonismo para as outras companheiras dela que estavam tendo mais espaço nessa partida. E as companheiras conseguiram corresponder, conseguiram pontuar bem, fecharam a partida contra as belgas em 86-85, também ali muito complicado, definido nos detalhes, no último minuto. Foi um jogaço de bola e a gente espera muito para esse Japão e França também, um time mais consistente e um time que vem surpreendendo nesses jogos. O time que é dono da casa, aliás. Então vamos esperar para ver o que vai ser dessa partida. E amanhã a gente traz um vídeo falando sobre o que aconteceu nessas semifinais do feminino e também projetando a final, a grande final do masculino. Teremos o vídeo na madrugada, né, quando acabar o jogo entre Estados Unidos e França do masculino. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixem seu like aqui embaixo. Também compartilhem o vídeo para ajudar o canal a crescer. E muito obrigado para todo mundo que tem acompanhado. Um abraço e até mais.